Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A guerra está perdida para a Rússia. O Kremlin está encurralado, o ditador está encurralado, né? E uma série de fatos que levam a concluir isso e não tem mais condições de eles darem a volta. Até porque eles não têm a sua indústria 100% produzido para repor essas imensas perdas que eles tiveram. Eu vou fazer uma análise aqui em cima de fatos. Vocês vão ver que, que com certeza a coisa já está perdida. Quanto mais eles prolongarem essa guerra, mais prejuízo terão para o futuro e mais tempo e mais dinheiro vão ter que gastar para reconstruir a Rússia, que vai demorar décadas. Análises internas, inclusive de correspondentes de guerra, confirmam que a guerra está formalmente perdida para a Rússia, restando ao Kremlin apenas a escolha de uma capitulação imediata para evitar consequências ainda mais devastadoras no futuro. A mídia internacional, ela exibe o sucesso esmagador das forças ucranianas, que está utilizando em sua fabricação própria de nova tecnologia que a Ucrânia, o mundo não esperava que a Ucrânia fosse capaz de desenvolver, né? Como mísseis e drones, que a própria Ucrânia já domina essa tecnologia e desenvolveu com muita competência. Esse sucesso esmagador dos ataques ucranianos, incendiaram muitas refinarias, inclusive nos arredores de Moscou, não tinha defesa nenhuma, e inclusive atacou mais de uma vez, em São Petersburgo também. Ele colocou o governo de Vladimir Putin em uma posição extremamente precária. Esses ataques que eles fizeram desgastou e mostra que eles estão encurralados. Na frente de combate, o comandante em chefe Alexander Sirski revelou dados estatísticos que comprovam a degradação da capacidade ofensiva da Rússia, reduzida pela metade graças ao estrangulamento logístico promovido pela Ucrânia. Peço a vocês que assistam um vídeo completo até o final, vão entender essa derrocada definitiva da Rússia. E peço a você que não é inscrito e gosta de ver a verdade, matérias inéditas, análises inéditas, inscreva-se no canal. E deixem o seu like, peço a todos, comentem e compartilhem agora mesmo. É muito importante ter vocês no canal, vocês são pessoas importantes. Obrigado. A guerra está perdida para a Rússia, como eu usei o título, mas a guerra está matematicamente perdida para a Rússia no cenário atual, o que é pior. A continuidade das hostilidades no terreno só vai agravar a situação russa. Moscou enfrenta hoje a escolha direta entre a capitulação imediata e a outra opção. A opção dos russos será uma rendição futura com punições severas. Ele não vai ter o que negociar, de tanto que ele está desgastado, e a Ucrânia não vai aceitar. A Ucrânia só aceitará agora todo o território de volta. A oportunidade de garantir termos favoráveis já foi desperdiçada pela Rússia um ano atrás. Agora que a Ucrânia virou o jogo, a Rússia desperdiçou aquela oportunidade de um ano atrás. Que ela achava que poderia continuar avançando, quando já não estava avançando. E agora eles deveriam então aceitar isso, para evitar prejuízos maiores no futuro. As consequências econômicas e políticas atuais serão pagas por quem? Pelas futuras gerações de russos. Não por Vladimir Putin, não por aqueles gangsters do Kremlin, mas pelas futuras gerações, os filhos da Rússia. A Rússia sofreu uma derrota histórica e precisará lutar depois da guerra para sobreviver internamente. O erro estratégico de Vladimir Putin resultou no isolamento completo da nação russa. Ataques de drones encurralam o Kremlin. Os meios de comunicação ocidentais destacam o entusiasmo pelos sucessos da Ucrânia. A nova fase da guerra de drones e mísseis encurralou os russos. Imagens de uma refinaria russa em chamas perto de Moscou, que perto de Moscou, não, fica a 15 quilômetros do Kremlin, ainda em Moscou, né? Num bairro não tão distante do centro da cidade. Isso viralizaram mundialmente. Isso vê a impotência
do Kremlin, a impotência do ditador da Rússia. Os ataques ucranianos profundos recebem ampla cobertura na Europa e nos Estados Unidos. Comentaristas internacionais saúdam as ações como prova de virada decisiva na guerra. Os bombardeios causam danos severos ao território da Rússia e geram revolta no seu povo. A população russa demonstra crescente descontentamento com a falta de segurança interna. O governo de Vladimir Putin encontra-se em uma situação política extremamente precária. O aumento no ritmo dos ataques ucranianos pode derrubar a liderança russa. Em desespero, analistas alertam para ameaças nucleares, mas na realidade essas ameaças nucleares são vazias que a Rússia faz, é uma Rússia que está acuada. E ela faz isso querendo demonstrar que ela continua tendo o seu poder quando já não tem mais. O comandante ucraniano, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Sirski, ele detonou essa ofensiva russa e detalhou a situação. As tropas ucranianas estão levando a guerra diretamente para o território russo, diz ele. A estratégia de desgaste planejada por Kiev está funcionando com precisão cirúrgica. O ritmo dos combates mudou de forma definitiva a favor da Ucrânia. Os esforços do Kremlin para capturar grandes porções territoriais, esses esforços estão diminuindo. Perderam a intensidade, eles não têm mais tropa para repor, ninguém quer ir. E acredito eu que muito fala-se em mobilização geral na Rússia. Não vai acontecer. E já não existe clima para isso, já não existia antes, agora piorou. É muito pior. Vai ter pancadaria dentro da própria Rússia contra o governo de Vladimir Putin. Atualmente a capacidade ofensiva da Rússia caiu para apenas 7 eixos operacionais, mas já foi 13. Então eles estão atacando em menos eixos, pelo menos tentando atacar, vamos dizer assim. A campanha ucraniana contra o transporte ferroviário russo destruiu o fluxo logístico deles. Eles estão perdidos. A logística não consegue chegar mais aos combatentes russos lá na linha de frente. Os batalhões da Rússia em campo perderam a mobilidade e o estoque militar. Generais russos foram forçados a concentrar homens em áreas muito menores. Estatísticas oficiais mostram que a Ucrânia inicia hoje em torno de 50% dos combates. É a Ucrânia que está iniciando, está avançando. E a Rússia está recuando. As forças ucranianas ditam o ritmo da guerra e atacam setores selecionados. A retomada constante de territórios desde o início do ano comprova a superioridade ucraniana. E a capacidade de combate dos russos, ela continua em processo de degradação irreversível. E a Ucrânia está usando a tática correta. O que é? É sitiar os principais pontos nesse teatro de operações, que ele tem 1.350 quilômetros, não acontece em combate em todos eles, mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo o sítio na Zaporizhia, em Pokrovsk, né, o sítio, o cerco, né, com drones, com tecnologia, com artilharia, e na Península da Crimeia. Está dando bons resultados. Na Península já não está passando nada. Ninguém mais quer dirigir um caminhão, nem com manteiga. Nem que seja um caminhão só de manteiga ou só de batata, ninguém quer. Tem medo. Muitos motoristas morreram. Muitos motoristas, inclusive, morreram e muitos são carbonizados, porque as cargas se incendeiam. E a logística, então, de militar, tem militares, soldados que dirigem caminhões e estão simplesmente se insubordinando, porque não querem. Sabem que ali não passa e que a morte é certa. E a capacidade de combate, então, ela vai continuar cada vez mais em processo de degradação. Eu acredito que eles vão acabar se entregando à revelia do que quer Vladimir Putin, talvez até o final desse ano, porque a situação vai degradar muito mais. E para nós concluirmos, a realidade factual exposta pelo comando militar e pelo colapso logístico em solo russo deixa claro que a engrenagem de guerra da Rússia quebrou de forma definitiva. É só a nós vermos o que está acontecendo com as refinarias. Não tem mais petróleo para andar dentro da Rússia, eu digo gasolina, combustível, né? Não tem mais óleo diesel.
Em consequência, não vai ter para exportar. Nem petróleo para exportar vai ter. Porque metade já está comprometido, não consegue girar a máquina, né? Apesar da Rússia precisar muito de dinheiro, e a situação econômica dentro da Rússia é muito deficitária. A Rússia já desmoronou. Na realidade, o colapso econômico já está em processo, né? Não é que vai, está à beira de colapsar, não, já está colapsando. Não tem saída, não tem outra alternativa. E a redução das linhas de ataque da Rússia, ela já reduziu pela metade. E a destruição de refinarias na Grande Moscou provam que o Kremlin perdeu a capacidade de ditar os rumos deste conflito. Ao assumir a iniciativa de metade dos combates na frente no teatro de operações, a Ucrânia sufoca as forças da Rússia e impõe perdas materiais que são insubstituíveis. O desfecho caminha a passos largos para a vitória ucraniana, restando aos russos arcar com o peso da derrota perante a história. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.